Como as duas rainhas não haviam feito segredo da sua paixão, mas não tinham coragem para manifestá-la abertamente ao príncipe que cada uma delas amava, concordaram em fazê-lo por um bilhete. E para levarem a termo tão pernicioso plano, valeram-se da ausência do rei Camaralzaman. Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 127ª noite. Camaralzaman foi arrancado do seu jardim, como já vos disse. O navio não foi menos feliz em levá-lo para a ilha de Ébano do que fora ao ir buscá-lo na cidade dos idólatras. Embora já fosse noite quando entrou no porto, o capitão desembarcou-o e levou o príncipe Camaralzaman ao palácio, onde pediu que o apresentassem ao rei. Badura, que já tinha se retirado para o interior do palácio, mal foi avisada da volta do capitão e da chegada de Camaralzaman, saiu para falar-lhe. Lançando os olhos para o príncipe, por quem muito chorara, reconheceu-o imediatamente, apesar das pobres vestes que usava. Quanto ao príncipe, que tremia diante de um rei a quem devia responder por uma dívida imaginária, sequer teve a ideia de que estava diante de alguém tão ardentemente desejado. Se a princesa tivesse seguido sua inclinação, teria corrido para ele, dando-se a conhecer. Mas refreou-se, crendo ser do interesse de ambos representar ela ainda o papel de rei. Contentou-se, pois, em recomendá-lo a um oficial que se achava presente. Quando Badura terminou de tomar as medidas concernentes ao príncipe Camaralzaman, voltou-se para o capitão a fim de lhe agradecer tão importante serviço. Depois, encarregou outro oficial de ir imediatamente tirar os selos colocados nas mercadorias. Antes de despedir o capitão, deu-lhe um precioso diamante que muito o recompensou pela despesa da viagem que acabara de realizar. Disse-lhe também que guardasse as 1000 moedas de ouro pagas pelas azeitonas, que ela trataria diretamente com o mercador. Entrou finalmente no aposento da princesa da ilha de Ébano, a quem participou a sua alegria, rogando-lhe, contudo, que continuasse a guardar o segredo e confiando-lhe as medidas que julgava necessárias, antes de se dar a conhecer ao príncipe Camaralzaman. Acrescentou, tão grande distância de um jardineiro a um príncipe, que seria perigoso fazê-lo passar num instante do último grau do povo ao mais elevado, apesar de toda a justiça de tal ato. Em vez de deixar de ser-lhe fiel, a princesa da ilha de Ébano tomou parte no seu plano e assegurou-lhe que contribuiria com grande prazer. No dia seguinte, a princesa da China, com o nome, hábito e autoridade de rei da ilha de Ébano, após mandar que levassem o príncipe Camaralzaman ao banho e o vestissem com um traje de emir ou governador de província, ordenou que o introduzissem no conselho, onde ele atraiu os olhares de todos os presentes pelo seu excelente aspecto e pelo seu ar majestoso e dominador. Badura alegrou-se em revê-lo tão imponente como o vira tantas vezes, o que a instigou a fazer o seu elogio em pleno conselho, após ele ter se colocado entre os emires por ordem dela. Disse Badura: Senhores, Camaralzaman, que hoje ponho entre vós como colega, não é indigno do lugar que ocupa. Eu o conheci suficientemente nas minhas viagens e posso garantir que se dará a conhecer pelo seu valor e por 1000 outras belas qualidades, ao lado de uma grande inteligência. Camaralzaman ficou extremamente surpreso quando ouviu que o rei da ilha de Ébano, que ele estava bem longe de tomar por sua mulher, o tinha chamado pelo nome,
além de assegurar que o conhecia. E como estava certo de jamais tê-lo visto, mais espantado ficou com os excessivos elogios que acabara de receber. Aqueles elogios, contudo, pronunciados por uma boca cheia de majestade, não o desconcertaram. Recebeu-os com uma modéstia que demonstrou que os merecia e que lhe causavam vaidade. Após prostrar-se perante o trono do rei, disse: Senhor, não tenho palavras para vos agradecer a grande honra que me concedeis e toda a vossa bondade. Farei tudo quanto puder para merecê-la. Saindo do conselho, o príncipe foi conduzido por um oficial a um grande alojamento que a princesa Badura já mandara mobiliar. Ali, encontrou oficiais e criados prontos para receber suas ordens. Há uma cavalariça repleta de belos animais, tudo para sustentar a dignidade de emir que acabava de ser honrado. Quando chegou ao seu gabinete, o seu intendente apresentou-lhe um cofre cheio de ouro para as suas despesas. Camaralzaman não sabia a que atribuir tão grande ventura. Nem por um instante imaginou que a causa fosse a própria princesa da China. Depois de 2 ou 3 dias, a princesa Badura, para dar ao príncipe Camaralzaman mais acesso à sua pessoa e ao mesmo tempo maior distinção, o investiu do cargo de tesoureiro-mor. Camaralzaman desempenhou a tarefa com tamanha integridade que adquiriu a amizade de todos os senhores da corte e o coração de todo o povo por sua retidão e generosidade. Camaralzaman teria sido o mais feliz dos homens por se ver tão favorecido por um rei estrangeiro e gozar de ótima consideração que aumentava todos os dias, se houvesse tido ao seu lado a princesa. No meio da sua aventura, não cessava de chorar por não receber notícias suas num país onde ela devia ter passado. Teria podido duvidar de alguma coisa se Badura conservasse o nome de Camaralzaman, que ela tomara com seus trajes, mas a princesa trocara-o ao subir ao trono pelo de Armanos, em honra ao antigo rei, seu sogro. Só a conheciam pelo nome de Rei Armanos, o jovem, e só havia alguns cortesãos que se lembravam do nome de Camaralzaman, com que fazia chamar-se quando chegara à corte da Ilha de Ébano. Camaralzaman não tinha ainda bastante intimidade com eles para saber daquilo, mas enfim, um dia poderia sabê-lo. Como a princesa Badura receasse isso, resolveu pôr um fim aos seus próprios tormentos e aos que sabiam ela o afligiam. Notara com efeito que todas as vezes que discutia com ele negócios do país, dava suspiros prolongados. Ela mesma vivia num constrangimento de que estava resolvida a libertar-se. Por outro lado, a amizade dos cortesãos, o zelo e o afeto do povo, tudo contribuía para colocar sobre a cabeça de Camaralzaman, sem obstáculos, a coroa da Ilha de Ébano. Mal tomou tal decisão, de acordo com a princesa Ayatal-Nefus, chamou o príncipe Camaralzaman em particular no mesmo dia. Camaralzaman, disse-lhe, quero falar convosco sobre um assunto importante que necessito do vosso conselho. Como não vejo melhor ocasião do que de noite, vinde e dizei que vos aguardo. Proporcionarei a vós um leito. Camaralzaman dirigiu-se ao palácio à hora marcada pela princesa. Ela o fez entrar no palácio e, após dizer ao chefe dos eunucos que se preparava para segui-la, que o dispensava e que se limitasse a manter fechada a porta, levou o príncipe para o outro aposento, que não o da princesa Ayatal-Nefus, onde costumava deitar-se. Quando o príncipe e a princesa se viram no quarto em que havia um leito, a princesa tirou o talismã de uma caixinha e, apresentando-o a Camaralzaman, disse-lhe: não há muito tempo, um astrólogo me deu este talismã. Visto que sois hábil em tudo, diga-me,
para que serve. Camaralzaman pegou o talismã e aproximou-se de uma vela para examiná-lo. A sua surpresa ao reconhecê-lo causou enorme satisfação à princesa. Senhor, exclamou, perguntais-me para que serve esse talismã? Serve para me fazer morrer de dor se não encontrar a mais encantadora princesa que jamais apareceu na terra, a quem ele pertence e cuja perda me causou. Causou-me tal perda por um acidente tão estranho que a sua história comoveria Vossa Majestade. Teríeis piedade de um marido infortunado como eu, se me ouvisseis. Contarás a vossa história outro dia, respondeu a princesa, mas tenho o prazer de vos dizer que dela já sei boa parte. Volto já, esperai-me um instante. Assim, entrou no seu gabinete e, vestindo-se de mulher, em poucos instantes, com o cinto que usava no dia da separação, tornou a entrar no quarto. Camaralzaman reconheceu imediatamente sua querida princesa, correu-lhe ao encontro e abraçou-a apaixonadamente. Exclamou, que obrigações devo ao rei que me proporcionou tão agradável surpresa? Não espereis rever o rei, respondeu a princesa, abraçando-o, por sua vez, com lágrimas nos olhos. Vendo-me, vedes o rei. Sentemo-nos, que vos explicarei todo esse mistério. Sentaram-se e a princesa contou ao príncipe a resolução tomada na planície, onde haviam acampado juntos pela última vez. Quando soube que esperaria inutilmente, de que maneira a pusera em execução até a sua chegada à ilha de Ébano, onde fora obrigada a desposar a princesa Ayatal-Nefus e aceitar a coroa que o rei Armanos lhe oferecera pelo seu casamento. Como a princesa cujos méritos realçou recebera a declaração do seu sexo e, finalmente, a aventura do talismã encontrado num dos potes de azeitonas e pó de ouro por ela comprados, o que lhe dera a oportunidade de mandar buscá-lo na cidade dos idólatras. Quando Badura terminou, quis que o príncipe lhe contasse por que fora o talismã a causa de sua separação. Ele lhe satisfez a vontade e, quando acabou, queixou-se por ter estado a definhar por tão longo tempo. Ela apresentou-lhe os motivos que nos são conhecidos, após o que, por ser bastante tarde, deitaram-se. Sherazade interrompeu sua história. O dia ia despontando. Na noite seguinte, continuou a história e disse ao sultão da Índia: 228ª noite. Senhor, a princesa Badura e o príncipe Camaralzaman levantaram-se no dia seguinte, logo pela manhã. Mas a princesa, deixando a veste real, retomou a de mulher e, quando ficou pronta, mandou o chefe dos eunucos pedir ao rei Armanos, seu sogro, que viesse ao seu aposento. Quando o rei Armanos chegou, ficou fortemente surpreso em ver uma mulher desconhecida e o tesoureiro Mor, a quem não cabia entrar no palácio, como não cabia a nenhum senhor da corte. Sentando-se, perguntou onde se achava o rei. Senhor, respondeu a princesa, ontem eu era o rei e hoje não sou senão a princesa da China, mulher do verdadeiro príncipe Camaralzaman, filho verdadeiro do rei Schahzaman. Se quiserdes ter a paciência de ouvir a nossa história, espero que não me condenareis por tê-lo enganado tão inocentemente. O rei Armanos ouviu então a história com espanto, do princípio até o fim. Terminando, disse a princesa: Senhor, embora na nossa religião as mulheres muito dificilmente se conformem com a liberdade que têm os maridos de possuir várias mulheres, se consentirdes em conceder a mão da princesa Ayatal-Nefus, vossa filha,
ao príncipe Camaralzaman, lhe cederei de bom grado a qualidade de rainha que lhe pertence de direito e me contentarei com o segundo título, mesmo que tal preferência não lhe pertence. Não deixaria eu de cedê-la após o favor que me fez, guardando o meu segredo com tão grande generosidade. Já a preveni e estou certa de que ficará contentíssima. O rei Armanos ouviu as palavras da princesa Badura com admiração, e quando ela terminou, disse-lhe, voltando-se para o príncipe Camaralzaman: meu filho, já que a princesa Badura, vossa esposa, que até agora supus meu genro, por um engano do qual não posso me queixar, me assegura que deseja partilhar o vosso leito com minha filha, só me resta saber se quereis desposá-la e aceitar a coroa que a princesa Badura mereceria usar por toda a vida, se não preferisse deixá-la ao homem a que ama. Senhor, respondeu o príncipe Camaralzaman, por maior que seja o desejo de rever o rei meu pai, as obrigações que devo a vós e à princesa Ayatal-Nefus são tão essenciais que nada vos posso recusar. Camaralzaman foi proclamado rei e no mesmo dia casou-se com grande magnificência, ficando satisfeitíssimo com a beleza, o espírito e o amor da princesa Ayatal-Nefus. As duas rainhas continuaram a viver juntas com a mesma amizade e a mesma união de antes, e contentíssimas com a igualdade que o rei Camaralzaman mantinha com respeito a elas, com elas dividindo alternadamente o leito. Cada uma lhe deu um filho no mesmo ano, quase ao mesmo tempo, e o nascimento dos dois príncipes foi celebrado com grandes festividades. Camaralzaman chamou de Amjad o primeiro filho de Badura e de Assad o filho da rainha Ayatal-Nefus. A história dos príncipes Amjad e Assad. Os dois príncipes foram criados cuidadosamente e, quando atingiram certa idade, tiveram o mesmo governante, os mesmos professores nas ciências e nas belas artes, o mesmo mestre em todos os exercícios. A forte amizade que tinham um pelo outro dera origem a tal uniformidade que crescia cada vez mais. Assim, quando chegaram à idade de ter cada um uma casa, se achavam tão unidos que suplicaram ao rei Camaralzaman que concordasse em lhes ceder apenas uma. Viram atendido seu pedido, e assim tiveram os mesmos oficiais, os mesmos criados e os mesmos aposentos, e a mesma mesa. Sem sentir, Camaralzaman começara a depositar tão grande confiança na capacidade e retidão deles, que quando chegaram aos 18 anos, não tinha dificuldade em incumbi-los do cuidado de presidir o conselho alternadamente, em todas as vezes que participava de caçadas de vários dias. Por serem os dois príncipes igualmente formosos, desde a infância tinham as duas rainhas concebido por eles uma indizível ternura. Mas Badura tinha mais inclinação por Assad, filho da rainha Ayatal-Nefus, do que Amjad, seu próprio filho. Ao passo que a rainha Ayatal-Nefus tinha mais por Amjad do que por Assad, seu filho. A princípio, as rainhas viram naquela inclinação um prolongamento da amizade que tinham uma pela outra. Mas à medida que os príncipes foram crescendo, a inclinação, transformando-se em atração, e esta em amor dos mais violentos, quando eles apareceram aos seus olhos com encantos que acabaram por cegá-las. Toda a infâmia da sua paixão que lhes era conhecida, e fizeram terríveis esforços para resisti-la, mas a familiaridade com que os viam todos os dias e o hábito de admirá-los desde a infância e de acariciá-los as inflamaram de amor
a ponto de perderem o sono e a vontade de comer e beber. Para desgraça delas e por desgraça dos 2 príncipes, estes, acostumados àquelas carícias, sequer suspeitaram de tão detestável chama. Como as 2 rainhas não haviam feito segredo da sua paixão, mas não tinham coragem para manifestá-la abertamente ao príncipe que cada uma delas amava, concordaram em fazê-lo por um bilhete. E para levarem a termo tão pernicioso plano, valeram-se da ausência do rei Camaralzaman por uma caçada de 3 ou 4 dias. No dia da partida do rei, o príncipe Amjad presidiu o conselho e ministrou a justiça até as 2 ou 3 horas depois do almoço. À saída do conselho, entrando no palácio, um eunuco lhe apresentou um bilhete da rainha Ayatal-Nefus. Amjad leu com horror e, voltando-se para o eunuco, disse-lhe: Como, pérfido, é assim que guardas a fidelidade que deves ao teu senhor e rei? E assim falando, cortou-lhe a cabeça. Após tal ato, Amjad, vencido pela cólera, foi procurar a rainha Badura, sua mãe, com ressentimento. Mostrou-lhe o bilhete e informou-a do conteúdo, assim como da providência. Em vez de ouvi-lo, a rainha Badura se irritou e lhe disse: Meu filho, o que me dizeis é uma calúnia e impostura. A rainha Ayatal-Nefus é honesta e eu vos considero bem ousado, falando-me contra ela com tamanha insolência. O príncipe indignou-se diante daquelas palavras. Sois todas umas piores que as outras? Se não fosse o respeito que devo a meu pai, este dia seria o último dia da vida de Ayatal-Nefus. Badura, vendo o exemplo de seu filho Amjad, bem pôde julgar que Assad, não sendo menos virtuoso, não receberia mais favoravelmente a declaração semelhante feita por ela. Isso, porém, não a impediu de persistir no abominável plano e escreveu-lhe um bilhete no dia seguinte, confiando-o a uma velha que tinha entrada no palácio. A velha entregou o bilhete ao príncipe Assad à saída do conselho, que ele por sua vez acabava de presidir. O príncipe pegou-o e, ao lê-lo, deixou-se vencer tão vivamente pela cólera que, sem dar-se ao trabalho de terminar, tirou o alfange e puniu a velha, como esta merecia. Em seguida, correu ao aposento de Ayatal-Nefus, sua mãe, levando o bilhete. Quis mostrar-lhe, mas ela não lhe deu tempo sequer de falar. Sei o que queres de mim, disse, e vós sois tão impertinente como vosso irmão Amjad. Retirai-vos e nunca mais volteis a visitar-me. Assad ficou boquiaberto diante daquelas palavras inesperadas, que o enfureceram a tal ponto que pouco faltou para que não desse vazão aos seus sentimentos. Dominando-se, porém, retirou-se sem nada dizer, com medo de dizer alguma coisa indigna da sua grandeza de alma. Como o príncipe Amjad nada lhe contara do bilhete recebido da véspera, e como o que sua mãe acabava de lhe dizer demonstrava claramente não ser ela menos criminosa que a rainha Badura, foi ter com ele para reprovar-lhe a discrição e unir a sua dor a ele. As 2 rainhas, desesperadas por terem encontrado nos príncipes uma virtude que devia devolver a elas o juízo perdido, renunciaram a todos os sentimentos da natureza e de mãe e combinaram fazê-los morrer. Deram a crer às suas criadas que eles haviam tentado forçá-las e fingiram lágrimas e maldições, deitando-se num mesmo leito, como se a resistência supostamente oferecida as tivesse reduzido aos extremos. Mas, Senhor, disse Sherazade, o dia está aparecendo e me impõe silêncio. Calou-se então. Mas na noite seguinte continuou a mesma história, dizendo ao sultão da Índia: